Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus e diga para o seu irmão: Deus tem segredos a revelar. Quem gosta de segredo, levanta a mão. Mas tem gente que não levanta a mão, é curioso, né? Gosta de ficar especulando, né? Tem gente que diz que não gosta de segredo, mas especula, né? Se especula porque quer saber. Ninguém levantou a mão. Vou perguntar de novo, acho que não entenderam. Quem gosta de segredo, levanta a mão. Você não quer saber o segredo de Deus, não, é? Gente, está dizendo aqui: Deus não fará nada sem que não revele aos seus servos e aos seus profetas o quê? O seu? Aí eu perguntei: quem gosta de segredo? Ficou todo mundo com a mão embaixo. Por que vocês não levantaram a mão, irmãos? Eu vou achar que vocês são curiosos, é? Não foi isso que eu quis dizer, não. Estou dizendo o que a Bíblia diz: Deus não fará nada sem que não revele aos seus servos e aos profetas. Irmãos, muitas das coisas estão acontecendo conosco, nós ficamos perguntando a Deus por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E a gente às vezes não tem resposta. E ficamos querendo saber. E a gente não tem resposta. E uma das coisas que impede de Deus nos dar resposta é quando nós não agimos como servo. No livro de Jó, capítulo 35, tem um versículo lá que diz assim: clama, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. A nossa arrogância, eu posso dizer, atitudes inconvenientes para com Deus, a nossa soberba, impede de Deus responder. Veja que o texto diz que Deus, ele revela a quem? Diga assim: Deus revela aos seus servos. Agora, pare e pense um pouquinho. Você se sente servo de Deus? Você obedece ao que Deus manda você fazer? Ou você reclama, ou você fica relutante para fazer as coisas que é de Deus? Ou você age como nossos pequeninos, né? Eu fazia isso. Tudo eu, no meio de 7 irmãos, quando meu pai dizia: Salomão, vá ali fazer assim, assim, vá, vem cá. Tudo eu só tenho eu, mas só tem meu nome é mais doce. Quem nunca fez isso? Hoje a gente vê os nossos filhos, né? Achando que está fazendo alguma tarefa de casa que o pai ou a mãe pede, achando que é o fim do mundo, né? Uma coisa que é para eles mesmos, né? Eles não agem consciente de que aquilo é importante e é bom para ele fazer também, para aprender. E muitos não sabem fazer nada, é uma geração que tem dificuldade de assimilar as coisas porque não foram treinadas. E nós precisamos treinar o nosso ouvido para ouvir Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade para entender, irmãos, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo conosco, que muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e ficamos até na dúvida: será que sou eu mesmo? Porque ora eu quero, ora eu não quero, ora eu faço, ora eu não faço, ora eu estou com coragem, ora eu não estou, ora eu estou com disposição, e tem horas que parece: meu Deus, que nhaca é essa? Que amanheceu e parece que nem amanheceu ainda.
Ou é dia de culto e não tem disposição para ir para o culto. Chega na casa do Pai e não chega com aquela alegria, como o salmista Davi disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, hoje é dia de culto, né? É dia de culto. Eu queria que fosse uma segunda-feira, né? Ou um dia que não tivesse atividade nenhuma. E não é uma coisa prazerosa. E tem gente até que entra na campanha e parece que não fez campanha, não fez nenhum voto com Deus. E quer receber. E como é que vai receber? Se não tem compromisso. Se levanta pela manhã, não fala com Deus. Irmãos, você pode até fazer isso com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu irmão, com seu vizinho. De repente você acordou, como alguns dizem aí, né, enfesado, e você não quer conversa, né? Como pitbull, né? Antigamente eu criava cachorro e alguém disse assim para mim, olha, cuidado que essa raça aí é perigosa, a tendência é que ele acorda meio invocado, né? E estranha o dono. E eu ficava com medo. Era o Rottweiler. Não, Doberman. Logo o primeiro cachorro que eu peguei, Doberman. E falavam tanta coisa do cachorro. E eu ficava, e essa raça é muito braba. E tem dias que ele estranha o dono. Eu digo, bom, se me estranhar, ele vai embora e não volta mais. Né? Pequenininho. E o que é que eu faço com os cachorros que eu fazia? Eu criava muito cachorro. A primeira coisa que eu faço é botar comida para ele e tirar a comida dele enquanto ele está comendo. Se ele deu a primeira mordida na minha mão, aquele de pequenininho já dava para alguém. Esse não serve. Mas aquele que eu tirava a comida e ficava ali quietinho esperando eu colocar para ele, eu digo, esse aí vai dar. Vai dar uma boa cria, vai obedecer o dono. E era o teste que eu fazia. Mas os cachorros, eu tirava a comida e ele vinha logo na minha mão. Esse aí passa adiante. Cachorro que morde o dono, que range dentro para dono, esse não serve para ser criado, porque vai morder criança. Eu tinha essa tática com os cachorros que eu criava, né? Porque eu, como dono e criador, eu sabia mais ou menos como é que eu tratava aquele cachorro. Eu, como homem, ser humano, carnal, sem muita inteligência, mas eu aprendia no dia a dia. Deus que me criou, Deus que Ele criou, será que Ele não sabe como tratar com você, como tratar comigo? Por que Deus não responde? Por que Deus não fala? Por que Deus, a gente fica clamando, se batendo, chorando, até escabelados ficamos diante de um problema, querendo resolver do nosso jeito? E nem ao menos nessa hora, muitas das vezes, nós não dobramos nossos joelhos para buscar a Deus. Ficamos esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Lembra aquele homem que estava no tanque? Ali na beira daquele tanque ali? Que estava sem condições de chegar às águas? Quando Jesus chega ali, fala com ele, ele diz, mas Senhor, eu não consigo ir ao tanque, porque todas as vezes que as águas se movem, vai alguém e mergulha primeiro que eu. E alguém recebia a bênção e ele não recebia, ele estava há muitos anos ali, mas esperando por uma cura. Porque ele acreditava plenamente. A gente vai estudar sobre esse texto e a gente vai perceber que não há uma outra narrativa quanto àquele tanque. E ali havia um mito. E eles acreditavam plenamente nisso. E foram divulgando as águas iriam se mover. Ele ficou há muitos anos esperando. Quem sabe, meus irmãos, você está há tantos anos esperando que Deus revele alguma coisa para você, que Deus fale com você, que Deus se manifeste. E você não entendeu a melhor forma de Deus se manifestar é ser obediente tão somente à sua palavra, à sua vontade. Só há diálogo, irmãos, no mundo espiritual, quando nós nos relacionamos de forma voluntária, espontânea, por amor. Aí Deus revela. Lembra de Daniel? Daniel, homem muito amado, quando o arcanjo chega e dá satisfação, porque demorou a chegar, e disse que desde que ele aplicou o coração para orar, o Senhor tinha ouvido a sua oração.
Mas o príncipe da Pérsia surgiu e impediu de ele chegar e trazer a vitória, a resposta das orações. Há uma batalha no mundo espiritual. E ninguém vence batalha no mundo espiritual se não for pela persistência, se não for uma postura de combate. E tem gente que acha que pode receber as coisas sem esforçar-se, pelo menos, para estar numa posição como soldado, como servo do Senhor. Pois Ele só fará, Ele só vai responder quando tivermos uma postura de servo. E após sermos servos, quem sabe até Ele poderá nos promover a uma condição de profeta, para poder falar em seu nome e ter autoridade no nome do Senhor Jesus. Ninguém chega a ser profeta sem ser servo. Eliseu esteve durante a vida dele toda servindo a Elias. A escola de profeta levava outros a estarem acompanhando. Se você for verificar o texto, quando Elias vai ser tomado, havia outros profetas que acompanhavam. Mas chegou um determinado momento que só Eliseu acompanhou Elias. Porque tem alguns profetas, irmãos, ou alguns que dizem até que querem ser profetas, que querem ser servos do Senhor, só estão dispostos a ir até a página 1, página 2 no máximo, nas batalhas espirituais, nos desafios. Só acreditam até ali. Não tem persistência. E Elias vai, porque ia ser tomado pelo Senhor, e Eliseu disse que não largaria, ele persiste em acompanhá-lo. E quando ele acompanha, ele disse que não ia deixá-lo. E Elias pergunta para ele o que é que ele vai querer. Ele disse: eu quero a unção dobrada do que está em você. Talvez você pense: pastor, que loucura. É disposição para encarar os desafios. Quem quer a unção de Deus deve querer para glorificá-lo. E quem quer a unção de Deus dobrada de um profeta tem que saber que os desafios vão ser maiores. Tem que estar disposto a aguentar as consequências por amor ao Deus que serve. E Eliseu queria isto. E o mais bonito, irmãos, da história é que Elias não deu. Diga para o seu irmão: profeta não pode dar o que compete a Deus. Tem coisas que não competem a mim. E Elias disse assim: se vires eu ser tomado, assim será. Ou seja, Elias disse: se você, o que você pede, não depende de mim, vai depender de Deus. Porque da forma como Deus vai fazer em mim, se você vê, é porque Deus vai lhe dar. Com outras palavras, ele está dizendo isso. Se você vê o que vai acontecer comigo, é porque Deus vai lhe dar. Deus quer lhe dar isto. Porque tem coisas que nós desejamos, irmãos, e Deus não quer para nós, porque Deus sabe que nós não vamos ter disposição ao receber, fazer conforme o servo, o profeta, receber o segredo de Deus e fazer da forma como Deus quer. Aí Deus não dá. Porque quando você receber, você não vai glorificar o nome dele. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados. Quantos voltaram? Só um. Jesus perguntou: onde estão os 9? Só um. É igual a igreja. Tem pessoas que são ingratas, irmãos, que comem no prato espiritual da igreja, recebe conselhos, recebe oração. Deus faz prosperar e depois sai da igreja e fica falando mal da igreja.
Sai da igreja e fica falando mal dos irmãos, falando mal do pastor. Quando aqui foi abençoado. Eu conheço assim, ó. Aí a gente olha para essas pessoas e diz: até quando vão brincar com o reino de Deus? Porque quem não ajunta, espalha. Jesus falou. Espalha. Vai dar conta. Né? E Elias recebe, faz o ministério, vai para os céus. Eliseu vê. Na hora que ele é tomado, e ele recebe a unção dobrada do Espírito, sabe por quê? Persistência em estar no caminho da obediência, seguindo o homem de Deus. Elias foi fiel, Eliseu foi fiel, tão fiel, irmãos, que só porque zombaram ele de calvo, os meninos ficavam zombando, chamando ele de calvo. Qual foi o animal que veio? Quem já leu o texto? O leão. E comeu as crianças, só por causa da palavra, porque zombaram do homem de Deus, escarneceram do homem de Deus, e Deus castigou aquelas crianças, perdeu as suas vidas. Pastor, eram crianças. Um monte de criança aí matando, puxando gatilho, assaltando, fazendo coisas erradas. Vá falar com o general, né? Não compete a mim. Mas Deus, ele faz o que ele quer, para gerar temor. E eu, em meu ministério, Deus me deu graça, irmãos, por onde eu passei, de ver algumas coisas acontecer, para gerar temor. E teve algumas pessoas que disseram assim para mim: pastor, eu brinquei com isso aqui, achei que o negócio é sério. Quando veio a lapada, veio o que eu senti, eu sabia que foi por causa disso. Bem que o senhor falou, digo, não ouça não, porque quem brinca, a conta chega. Nós estamos sujeitos a errar, irmãos, nós não podemos persistir no erro, e temos que nos arrepender. E eu quero deixar essa palavra de alerta para você. Você está na campanha? Você quer que Deus responda ao clamor da sua alma? Persista, porque tem pessoas desistindo. Tem pessoas deixando de crer na palavra do Senhor. E eu queria deixar uma palavra de alerta antes de orar por você. Deus não fará coisa alguma sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele está querendo se revelar para você, o segredo dele. Então vá ler a palavra. Vá ler a palavra. Queira conhecer as coisas de Deus. Mas pastor, cada vez mais que eu conheço, eu fico olhando para mim mesmo, eu fico até com medo. Tem gente que tem medo, porque aquele que muito é dado é cobrado. Eu não quero ser cobrado. Vocês lembram, irmãos, da parábola dos talentos? Aquele que enterrou, ele disse: eu sei, Senhor, que tu és severo e que vai exigir. O Senhor cobra onde não foi nem dado, o Senhor vai cobrar. Ele colocou Deus como injusto. Eu peguei meu talento e enterrei. Foi o que o Senhor fez com ele? Qual foi a palavra que o Senhor deu para ele? Servo mau e inútil. Sabia que ceifo onde não semeei. Por que não pegaste o que eu te dei e pelo menos deste ao banco para me devolver com juros? Pelo menos isso. Enterrou. Medroso. Irmãos, falta de fé. Eu estava pensando aqui em algumas coisas. Que muitas vezes nós não prosperamos porque temos medo de investir. Não, isso não vai dar certo, né, irmão?
Isso aqui não vai dar certo. Fulano botou e não deu certo. Não tem nada a ver com fulano, você é diferente. Não vê, irmã? Tá ali, irmã Márcia ali. Água mineral, baratinha, né, irmã Márcia? Tantos já botaram e desistiram, né? Para a glória de Deus, quantas pessoas estão registradas na sua empresa, minha irmã? Hã? 2. Vendendo água. Gerando emprego. Sobrevivendo. Deus é contigo, meu irmão. Não temas. Tenha coragem de trabalhar, disposição de encarar. Tenha fé, seja obediente. Porque Deus quer mostrar, Deus quer revelar segredos, irmãos. Não é somente da ordem espiritual, não. É para a sua sobrevivência no tempo de crise. No tempo difícil, Deus vai estar provendo os meios. Deus vai estar dando a você inteligência, saúde, capacidade. E você vai fazer tudo para Deus ser glorificado. E você vai dizer, foi Deus que fez isso. Eu não podia, não foi o meu braço não, porque foi Deus. Claro que eu trabalhei, mas se Deus não me der saúde, eu não trabalharia. Então nós temos que ter essa convicção, irmãos. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Diga para o seu irmão: o mundo pode estar em crise, mas nós em Cristo. Porque nunca vi um justo nem a sua descendência vir a mendigar o pão. Está difícil, está. Está previsto uma grande crise no mundo? Sim. Mas Deus vai nos dar graça para nós sobrevivermos em meio a tudo isso. Então, converse com os servos do Senhor. Seja presbítero, seja diácono, seja irmão. Confidencie as suas dores, os seus medos. Pastor, eu tenho medo disso aqui. Presbítero, me ajude, porque eu estou realmente apavorado com isso. Me ajude em oração. Isso está mexendo com a minha estrutura. E Deus vai dar uma palavra para você. Não fique no seu casulo, não, porque alguns estão morrendo espiritualmente, porque não tem lutado, irmão, não tem buscado ajuda. E eu creio nessa palavra. Creio que Deus ele vai falar usando os seus servos. Agora olhe se ele é servo mesmo. Vai estar falando aí com quem você realmente é só, como dizem as pessoas, você está contando só para 2 pessoas. Para Deus e o mundo, né? Então, não é assim. Olha se essa pessoa realmente anda com Deus. Chegue, busca um conselho. Troque algumas ideias. Deus vai usando, vai clareando a mente, vai mostrando os caminhos, vai abrindo portas, né? Lembra daquela música? Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando, tirando os espinhos. Ele vai quebrar as correntes, vai tirar os espinhos. Ordena o anjo para contigo lutar. Você não está só. Eliseu Gomes que compôs, né? Wesleyano, viu? Para quem não sabe, Deus usa os wesleyanos, né? Na canção, com Anderson Freire, Wesleyano, né? Deus tem os seus, né? Tirando, irmão, de lugares assim simples. Família do Eliseu Gomes, eu conheci e conheço, né? Mãe, conheci o pai faleceu esse ano. A mãe, os irmãos, então, tirado do meio assim, simples, né? Deus exaltou, como Deus quer exaltar você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Confesso que nesta noite eu vim inclinado para trazer uma outra palavra e Deus falou comigo com relação a isso e eu tive que alterar. Estou aqui o sermão aqui preparado, eu iria ministrar sobre a esperança, né? A persistência através da esperança que nós temos e só estamos sendo persistentes porque nós cremos. Não estamos vendo, mas cremos. Eu ia trazer uma palavra em cima disto e Deus me levou exatamente de forma diferente nessa noite, mas nem usei o sermão em que eu estaria a princípio pensando em falar, mas o Espírito do Senhor me inclinou.
Logo quando eu coloquei a Bíblia aqui e comecei a folhear, Deus me levou a falar isto para você nesta noite. Receba essa palavra de despertamento. Não fique esperando que Deus vai fazer alguma coisa, irmãos, se você também não fizer a sua parte. Faça a sua parte. Busque Ele. Mateus capítulo 7 diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra, acha. Então, se você está fazendo isso, continue. Uma hora a porta se abre. Mas não desista, não. Que Deus os abençoe. Amém? Quero convidar os